Olá pessoal, tudo bem? Então, nós estamos aqui agora com a nossa segunda aula, limite e continuidade. Bem? Vamos discutir agora essas questões diretamente relacionadas com o cálculo diferencial integral. Então, em primeiro lugar, vamos pensar que sempre que a gente tiver com um espaço tridimensional, as coisas vão ficar um pouco mais complicadas. Tá? Em uma variável, a gente trabalhava y igual a f de x no plano, e quando a gente ia pensar então em limite, continuidade, é sempre pensando que as coisas estão tendendo para um valor x que está numa reta. Agora nós vamos pensar em coisas tendendo para um ponto que está no plano. Tá? A função, como nós vimos, ela relaciona então um ponto do plano com o valor z. O gráfico é uma superfície, nós vimos exemplos de algumas superfícies na aula anterior. Um exemplo prático da aplicação de superfícies, né, como gráficos de função das variáveis, é o mapa topográfico. Então, o mapa topográfico ele registra as curvas de nível. Então, curvas de nível são curvas que estão em planos paralelos que cortam uma superfície. Tá? Então, quando a gente vê esse mapa topográfico do jeito que está aí, cada curva dessas está indicando um nível de altura, um nível de altitude. Tá? Então, quanto mais concêntrica for a curva, mais ao centro, né, elas todas são concêntricas, quanto mais ao centro tiver a curva, maior vai ser a sua altitude. Em alguns casos, pode estar medindo também, né, avaliando também a profundidade, certo? Então, por exemplo, essas linhas contínuas que estão aí no gráfico de curva de nível, elas nos dão uma boa ideia de como que é vista de cima a topografia do terreno. Tá bom? Então as curvas de nível elas são muito importantes para poder representar uma superfície tridimensional através de uma representação plana. Tá? Então esse desenho agora aí está mostrando muito bem isso, como que cada parte de uma montanha ela é representada através da sua respectiva correspondente curva de nível. Tá bom? Esse outro desenho também mostra com bastante clareza isso aí. Vejam que cada linha branca que está no desenho do lado esquerdo da montanha, ele corresponde a uma curva de nível, né? Como se fosse uma estrada dentro de um plano horizontal, uma estrada que vai circundando a montanha. Tá? Cada altura, né? São várias estradas, cada uma numa altura diferente. Tá? O conjunto dessas estradas forma uma curva de nível. E a figura do lado direito é a vista de cima disso. Tá bem? Então, quando a gente pega um gráfico de uma função de duas variáveis, como é o paraboloide, nesse caso um paraboloide circular, vocês vão ver aí uma sequência de planos paralelos, né, todos eles interceptando a superfície e formando com isso curvas, né, porque a interseção de um plano com uma superfície é uma curva. Tá? No caso desse paraboloide, as curvas são circunferências, né, porque é um paraboloide circular. Então, esse amontoado de circunferências forma as curvas de nível. Essa é a vista de cima da figura com as suas curvas de nível, né, que é uma situação muito similar à que nós vimos lá das figuras reais, né, de mapas topográficos. Tá? Então, é dessa maneira aí que a gente enxerga as curvas de nível como sendo um objeto bidimensional moldando um objeto tridimensional. Bem? Bom, agora vamos lá então falar das funções com seus limites, etc. Né? É muito mais complicado do que função de uma variável. Né? A gente lembra bem quando é uma função de uma variável, quando eu estava dizendo, o que significa o limite de uma função de uma variável? Significa que o x tende para um valor a. Nós sabemos que para que o limite exista, quando x tende a pela esquerda, o resultado tem que ser igual a quando x tende a pela direita. Tá? Então nós temos limites laterais. Mas no caso de funções de duas variáveis, a situação fica muito complicada, porque um ponto do plano ele pode ter outros pontos convergindo para ele, não apenas de um lado esquerdo ou direito, porque no plano não tem lado esquerdo e lado direito, tem infinitas direções. Tá? Então, dizer que um ponto xy converge para um ponto P significa dizer que esse ponto está cada vez mais próximo de P, mas
por infinitas direções e não só direção em linha reta, porque um ponto pode convergir para um outro ponto P por meio de uma curva. Então, ou seja, falar que infinitas possibilidades, né, é infinitas mesmo, mas muito mais do que o infinito que alguém imagina quando pensa só a aproximação por linha reta. Tá? Formalmente, o pessoal pensa em colocar, né, para poder definir formalmente o limite, numa circunferência com centro nesse ponto e pensa que o raio dessa circunferência vai diminuindo cada vez mais. Né? Quando eles escrevem dessa forma, seja qual for o caminho que vai percorrer o ponto para chegar no ponto P, se ele estiver dentro da circunferência, independente do caminho, na medida que o raio dessa circunferência vai tendendo para zero, esses pontos vão tender para o ponto P. Tá? Então, por exemplo, dizer o que acontece com essa função quando x, y tende para 0, 0, a gente vê que se eu substituir o x e o y por zero, nessa expressão dá 0 sobre 0. Tá? Mas é possível mostrar que por dois caminhos diferentes, os resultados vão ser diferentes, 0 e meio. Então daí a gente prova que o limite não existe. Tá? Não é uma coisa simples, tá, gente? No material escrito nós temos diversos exemplos, situações, né? Temos aí exemplos que ensinam a mostrar como escolher esses caminhos. Em geral a gente pega linha reta, pega parábola, pega caminhos cuja expressão matemática não seja complicada. Tá bom? Então aí nós temos a situação de existência de limite. Agora, o que significa continuidade? Continuidade é uma definição extremamente similar do caso de uma variável. Tá? Mas você pode pensar daquela forma, né, de uma circunferência em torno do ponto, no caso aí o ponto de coordenadas AB, na medida que o raio da circunferência vai ficando cada vez menor, todos os pontos que estão dela vão convergindo para o ponto AB, independentemente do caminho. Tá? A ideia da continuidade, assim como acontece na função de uma variável, é assim. Se o limite tende para o ponto e a função atinge esse ponto, né, ou seja, ela está definida no ponto e o resultado do limite é a imagem da função no ponto, então a gente diz que é a função contínua. Então, se vocês pensarem de forma bem estrito sensu falando, é a mesma definição para o caso de uma variável. Tá? Só que as devidas adaptações, porque o ponto não percorre uma reta e sim um plano. Bem? Bom, limite, continuidade, etc., tem muitas aplicações importantes. Tá? Então aqui eu vou mostrar algumas para vocês. Por exemplo, mapas de calor, pressão, fenômenos físicos, né? Na geografia, no estudo aí desses mapas, mostra muito bem como que é importante a compreensão do limite para poder a gente prever um ponto específico que vai acontecer. Às vezes acontece que num determinado ponto a gente não tem muita ideia de como que vai estar o fenômeno funcionando, né, o fenômeno descrevendo a situação naquele ponto específico. Então, para a gente olha para os pontos vizinhos. Tá? Esse ponto ele está localizado onde? Está localizado numa região que tem tais e tais comportamentos, né, físicos, de clima, etc. Então, se os vizinhos daquele ponto se comportam de tal maneira, em termos do fenômeno estudado, aquele ponto vai se, apenas tende a comportar da mesma maneira. Tá? Então, esse tipo de raciocínio de limite é muito importante para o estudo de fenômenos físicos modelados matematicamente. Certo? Na engenharia, na arquitetura, acontece a mesma coisa. Né? Nós temos aí funções de duas variáveis para poder medir aí a distância dos terrenos, etc. Né? E quando uma superfície ela não tem rupturas ou saltos, o estudo de limite de continuidade também contribui para que a gente possa prever que tipo de situação vai estar num certo ponto daquele terreno, tá? Ou daquela superfície. Tá? Porque a ideia de limite de continuidade é essa. Se eu não conheço o que está acontecendo em determinado lugar, eu olho os lugares vizinhos. O comportamento dos lugares vizinhos vão dar uma tendência, uma ideia muito boa do que está acontecendo naquele ponto específico. Tá? Na economia, mesma coisa. Tá? Esse gráfico aí de função produção está variando em função do trabalho e do capital, do dinheiro. Tá bom? E a mesma ideia. Quando
tem um certo valor específico que eu não sei o que está acontecendo, vou usar limite para estudar o comportamento da função produção na medida em que uma ou mais variáveis se aproximam do valor que eu desejo estudar. Aqui nós temos uma situação, tá, que é interessante observar, mostrando como que é o estudo do limite, né? No caso aqui das curvas de nível, né? Esse exemplo aqui que estou mostrando para vocês agora é o que eu falei inicialmente das curvas de nível. Estou tá? Mostrando aqui a superfície, y igual a x2 mais y2, tá? E agora eu estou girando ela, estou mostrando ela de vários ângulos. Olha só, as curvas de nível, olhadas de cima, como é que é a situação que foi falado lá no texto, né? Estão observando? Então, as curvas de nível ao longo da superfície e o mapa topográfico exatamente vê isso aqui que eu estou mostrando, vê por cima. Tá? Então, no caso dessa superfície, quanto mais interna é a curva, mais profunda ela está ao longo da superfície. Tá bom? Então, dessa maneira, a gente estuda também as curvas de nível, observando essa simulação no GeoGebra. Tá, pessoal? Bom, então, nós temos aqui a situação das curvas de nível e mais vamos observar atentamente nos fóruns e demais canais de comunicação. Então é isso aí, pessoal.